Número 12.061, de 2009, Diretrizes e Bases da Educação Nacional, terceira parte, capítulo 5, da Educação Especial, artigo 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Parágrafo 1º. Havendo, quando necessário, serviço de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela da educação especial. Parágrafo 2º. O atendimento educacional será feito em classes, escola ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. Parágrafo 3º. A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso 3º do artigo 4º e o parágrafo único do artigo 60 desta lei. Artigo 59. O sistema de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 1. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica para atender às suas necessidades. 2. Terminalidade específica para aqueles que não puderam atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. 3. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores de ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. 4. Educandos especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante a articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artísticas, intelectual ou psicomotora. 5. Acesso igualitário aos benefícios dos programas social suplementares disponíveis para o respectivo nível de ensino regular. Artigo 59-A. O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação matriculados na educação básica e na educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades deste alunado. Parágrafo único. A identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação, os critérios e procedimentos para inclusão no cadastro referido no caput deste artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados de cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades do alunado de que trata o caput serão definidos em regulamento. Artigo 60. Os órgãos normativos do sistema de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas, sem fins lucrativos e especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo poder público. Parágrafo único. O poder público adotará como alternativa preferencial a ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às instituições privadas neste artigo. Capítulo 5. A educação bilingue de surdos. Artigo 60. Entende-se por educação bilingue de surdo, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais, Libras, como primeira
língua e em português escrito como segunda língua. Em escolas bilíngues de surdo, classes bilíngues de surdo, escolas comum ou em polos de educação bilíngues de surdo. Para educando surdos, surdos cegos com deficiência auditiva sinalizante, surdo com altas habilidades ou superdotação ou com outra deficiência associada optante pela modalidade de educação bilíngue de surdo. Parágrafo 1º. Haverá, quando necessário, serviço de apoio educacional especializado, como o atendimento educacional especializado bilíngue, para atender às especificidades linguísticas dos estudantes surdos. Parágrafo 2º. A oferta da educação bilíngue de surdos terá início ao 0 ano na educação infantil e se estenderá ao longo da vida. Parágrafo 3º. O disposto no caput deste artigo será efetivado sem prejuízo das prerrogativas da matrícula em escolas e classes regulares de acordo com o que decidir o estudante ou no que couber seus pais ou responsáveis e das garantias previstas na Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, que inclui para o surdo oralizado o acesso às tecnologias assistivas. Artigo 60b. Além do disposto no artigo 59 desta lei, o sistema de ensino assegurará aos educandos surdos, surdo cego com deficiência auditiva, sinalizante, surdo com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas, materiais didático e professores bilíngues com formação e especialização adequada em nível superior. Parágrafo único. Nos processos de contratação e de avaliação periódica dos professores, a que se refere o caput deste artigo, serão ouvidas as entidades representativas das pessoas surdas. Título 6. Dos profissionais da educação. Artigo 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que nela, estando em efetivo exercício e tendo sido formados em curso reconhecido, são 1. Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensino fundamental e médio. 2. Trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com título de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. 3. Trabalhadores em educação, portadores de diplomas de curso técnico ou superior em áreas pedagógicas ou afins. 4. Profissionais com notório saber reconhecido pelo respectivo sistema de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestado por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada, ou das corporações privadas em que tenham atuado exclusivamente para atender ao inciso 5º do caput do artigo 36. Parágrafo 5º. 5. Profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica conforme disposto pelo Conselho Nacional da Educação. Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como os objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos: 1. A presença da sólida formação básica que propicia o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho. 2. A associação entre teorias e práticas mediante estágios supervisionados e capacitação em serviços. 3. O aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituição de ensino e em outras atividades. Artigo 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior em curso de licenciatura plena admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. Parágrafo 1º.
A União, Distrito Federal, os estados e os municípios em regime de colaboração deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. Parágrafo 2º. A formação continuada e a capacitação dos profissionais do magistério poderão utilizar recursos e tecnologias da educação à distância. 3. A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação à distância. 4. A União, Distrito Federal, o Estado e o município adotarão mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em níveis superiores para atuar na educação básica pública. 5. A União, Distrito Federal, os estados e os municípios incentivarão a formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura de graduação plena nas instituições de educação superior. Parágrafo 6. O Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame nacional aplicado aos concluintes do ensino médio como pré-requisito para ingresso em cursos de graduação para a formação de docente, ouvido o Conselho Nacional de Educação, CNE. Parágrafo 8º. O currículo dos cursos de formação de docente terão por referência a Base Nacional Comum Curricular. Artigo 62. 62A. A formação do profissional a que se refere o inciso 3º do artigo 61 far-se-á por meios de curso de conteúdo técnico-pedagógico em nível médio ou superior, incluído habilidades tecnológicas. Parágrafo único. Garantir-se-á a formação continuada para os profissionais a que se refere o caput no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação. Artigo 62B. O acesso de professores das redes públicas de educação básica e cursos superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo diferenciado. Parágrafo 1º. Terão direito de pleitear o acesso previsto no caput deste artigo os professores das redes públicas municipais, estaduais e federais que ingressaram por curso público tenha pelo menos 3 anos de exercício da profissão e não sejam portadores de diplomas de graduação. Parágrafo 2º. As instituições de ensino responsáveis pela oferta de cursos de pedagogia e outras licenciaturas definirão critérios adicionais de seleção sempre que ocorrerem aos certames interessados em número superior ao de vaga disponível para os respectivos cursos. Parágrafo 3º. Sem prejuízos dos concursos seletivos a serem definidos em regulamento pela universidade, terão prioridade de ingresso os professores que optarem por cursos de licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa. Artigo 63. Os institutos superiores de educação manterão 1. Cursos formadores de profissionais para educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes para educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental. 2. Programas de formação pedagógica para portadores de diploma de educação superior que queiram se dedicar à educação básica. 3. Programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis. Artigo 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para educação básica será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação a critério da instituição de ensino garantido nesta formação à base comum nacional. Artigo 65. A formação docente, exceto para educação superior, incluída a prática de ensino de no mínimo 13 horas. Artigo 66. A preparação para o exercício de magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Parágrafo único. O notório saber reconhecido por universidade com curso de doutorado em área afim poderá suprir a exigência de título acadêmico. Artigo 67. O sistema de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhe, inclusive, nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público. 1. Ingresso exclusivamente por concurso público de provas e título. 2. Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para este fim. 3. Piso salarial profissional. 4. Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho. 5. Período reservado a estudo, planejamento, avaliação, incluído na carga de trabalho. 6. Condição adequada de trabalho. Parágrafo 1º. A experiência docente é pré-requisito para exercício profissional de qualquer outra função de magistério nos termos das normas de cada sistema de ensino. Parágrafo 2º. Para os efeitos do disposto no
parágrafo 5º do artigo 40 e no parágrafo 8º do artigo 201 da Constituição Federal. São consideradas funções de magistério as exercidas por profissionais e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção da unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Parágrafo 3º. A União prestará assistência técnica aos Estados, ao Distrito Federal e ao município na elaboração de concurso público para provimento de cargo dos profissionais de educação. Título 7. Dos recursos financeiros. Artigo 68. Serão recursos públicos destinados à educação os originários de 1. Receita de imposto próprio da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município. 2. Receita de transferência constitucionais e outras transferências. 3. Receita do salário educação e de outras contribuição social. 4. Receita de incentivos fiscais. 5. Outro recurso previsto em lei. Artigo 69. A União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os Estados e Distrito Federal e os municípios 25%, ou o que consta na respectiva Constituição ou leis orgânicas, da receita resultante de imposto compreendida as transferências constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Parágrafo 1º. A parcela de arrecadação de imposto transferida pela União ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos Estados ao respectivo município, não será considerada para efeito de cálculo previsto neste artigo receita do governo que a transferir. Parágrafo 2º. Serão consideradas excluídas das receitas de imposto mencionadas neste artigo as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária de impostos. Parágrafo 3º. Para a fixação inicial dos valores correspondentes ao mínimo estatuído neste artigo, será considerada a receita estimada na lei do orçamento anual, ajustada, quando for o caso, por lei que autorizar a abertura de crédito adicionais com base no eventual excesso de arrecadação. Parágrafo 4º. As diferenças entre a receita e a despesa prevista e as efetivamente realizadas que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios serão apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro. Parágrafo 5º. O repasse dos valores referidos neste artigo do Caixa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios ocorrerá imediatamente aos órgãos responsáveis pela educação, observado os seguintes prazos. 1. Recursos arrecadados do 1º ao 10º dia de cada mês até o 20º dia. 2. Recursos arrecadados do 11º ao 20º dia de cada mês até o 30º dia. 3. Recursos arrecadados do 21º dia ao final de cada mês até o 10º dia do mês subsequente. Parágrafo 6º. O atraso da liberação sujeitará os recursos à correção monetária e à responsabilização civil e criminal das autoridades competentes. Artigo 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos da instituição educacional de todos os níveis, compreendendo aos que se destinam a 1. Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal, docente e demais profissionais da educação. 2. Aquisição, manutenção, construção e conservação da instalações e equipamentos necessários ao ensino. 3. Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. 4. Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando principalmente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino. 5. Realização de atividades meio necessárias ao funcionamento do sistema de ensino. 6. Concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas. 7. Amortização e custeio de operação de crédito destinada a atender ao disposto nos incisos deste artigo. 8. Aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar. Artigo 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento de ensino aquela realizada com 1.
Pesquisa quando não vinculada às instituições de ensino ou quando efetivada fora do sistema de ensino que não vise precipuamente ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua expansão. 2. Subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural. 3. Formação de quadros especiais para administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos. 4. Programas suplementares de alimentação, assistência médica, odontológica, farmacêutica e psicológica e outras formas de assistência social. 5. Obras de infraestrutura, ainda que realizada para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar. 6. Pessoal docente e demais trabalhadores da educação quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino. Artigo 72. As receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino serão apuradas e publicadas nos balanços do poder público, assim como nos relatórios a que se refere o parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição Federal. Artigo 73. Os órgãos fiscalizadores examinarão prioritariamente na prestação de contas de recursos públicos o cumprimento do disposto no artigo 212 da Constituição Federal, no artigo 60 do ato da disposição constitucional transitória e na legislação concernente. Artigo 74. A União, em colaboração com o Estado, os Distrito Federal e os municípios, estabelecerão padrão mínimo de oportunidades educacional para o ensino fundamental baseado no cálculo do custo mínimo por aluno capaz de assegurar ensino de qualidade. Parágrafo único. O custo mínimo de que trata este artigo será calculado pela União ao final de cada ano, com validade para o ano subsequente, considerando variações regionais no custo do insumo e as diversas modalidades de ensino. Artigo 75. A ação supletiva e redistributiva da União e do Estado será exercida de modo a corrigir progressivamente as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino. Parágrafo 1º. A que se refere este artigo obedecerá à fórmula de domínio público que inclua a capacidade de atendimento e a medida do esforço fiscal do respectivo estatuto do Distrito Federal ou do município em favor da manutenção e desenvolvimento do ensino. Parágrafo 2º. A capacidade de atendimento de cada governo será definida pela razão entre os recursos de uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno, relativo ao padrão mínimo de qualidade. Parágrafo 3º. Com base nos critérios estabelecidos no parágrafo 1º e 2º, a União poderá fazer a transferência direta de recursos a cada estabelecimento de ensino considerado o número de alunos que efetivamente frequentam a escola. Parágrafo 4º. Ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do Distrito Federal, dos Estados, dos municípios, se estes oferecerem vagas nas áreas de ensino de sua responsabilidade, conforme o inciso 6º do artigo 10 e o inciso 5º do artigo 11 desta lei, em número inferior à sua capacidade de atendimento. Artigo 76. A ação supletiva e redistributiva prevista no artigo anterior ficará condicionada ao efetivo cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e Município do disposto nesta lei, sem prejuízo de outras prescrições legais. Artigo 77. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos à escola comunitária, confessionais ou filantrópicas que 1. Comprovem finalidade não lucrativas e não distribuam resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto. 2. Apliquem seus excedentes financeiros em educação. 3. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades. 4.
Prestem contas ao poder público do recurso recebidos. Parágrafo 1º. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados à bolsa de estudo para a educação básica na forma da lei para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas e recursos regulares da rede pública de domicílio do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão da sua rede local. Parágrafo 2º. As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do poder público, inclusive mediante bolsa de estudo. Título 3 das Disposições Gerais. Artigo 78. O sistema de ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados do ensino e pesquisa para oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas com os seguintes objetivos. 1. Proporcionar aos índios, suas comunidades e povos a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação da sua identidade étnica, a valorização de suas línguas e ciências. 2. Garantir aos índios, suas comunidades e povos o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não indígenas. Artigo 78-A. O sistema de ensino em regime de colaboração desenvolverão programas integrados de ensino e pesquisas para oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos estudantes surdos, surdos-cegos com deficiências auditiva, sinalizante, surdo com altas habilidades ou superdotação ou com outra deficiência associada com os seguintes objetivos. 1. Proporcionar aos surdos a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades e especificidades e a valorização de sua língua e cultura. 2. Garantir ao surdo o acesso às informações e conhecimento técnico e científico da sociedade nacional e demais sociedades surdas e não surdas. Artigo 79. A União apoiará técnica e financeiramente o sistema de ensino no provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa. Parágrafo 1º. Os programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas. Parágrafo 2º. Os programas a que se refere este artigo, incluído nos Planos Nacionais da Educação, terão os seguintes objetivos. 1. Fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade indígena. 2. Manter programas de formação de pessoal especializado destinado à educação escolar nas comunidades indígenas. 3. Desenvolver currículos e programas específicos neles, incluídos os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades. 4. Elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado. Parágrafo 3º. No que se refere à educação superior, sem prejuízo de outras ações, o atendimento aos povos indígenas efetivar-se-á nas universidades públicas e privadas mediante a oferta de ensino e de assistência estudantil, assim como de estímulo à pesquisa e desenvolvimento de programas especiais. Artigo 79b. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Artigo 79c. A União apoiará técnica e financeiramente o sistema de ensino no provimento de educação bilíngue e intercultural às comunidades surdos com desenvolvimento de programas integrados de ensino e pesquisa. Parágrafo 1º. Os programas serão planejados com participação das comunidades surdas, de instituições de ensino superior e de entidade representativa da pessoa surda. Parágrafo 2º. Os programas a que se refere este artigo, incluído no Plano Nacional da Educação, terão os seguintes objetivos. 1. Fortalecer as práticas socioculturais dos surdos e a língua brasileira de sinais. 2. Manter programas de formação da pessoa especializado destinados à educação bilíngue escolar do surdo, surdo cego com deficiência auditiva, sinalizante, surdo com altas habilidades ou superdotação ou com outra deficiência associada. 3. Desenvolver currículos, métodos, formação e programas específicos neles, incluído os conteúdos culturais correspondentes aos surdos. 4.
Elaborar e publicar sistematicamente material didático bilíngue específico e diferenciado. Parágrafo 3º. Na educação superior, sem prejuízo de outras ações, o atendimento ao estudante surdo, surdo ou cego com deficiência auditiva sinalizante, surdo com alta habilidade ou superdotação ou com outra deficiência associada, efetivar-se-á mediante a oferta de ensino bilíngue e de assistência estudantil, assim como de estímulo à pesquisa e desenvolvimento de programas especiais. Artigo 80. O poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Parágrafo 1º. A educação à distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. Parágrafo 2º. A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diploma relativo a curso de educação à distância. Parágrafo 3º. As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação à distância e a autorização para sua implementação caberão ao respectivo sistema de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. Parágrafo 4º. A educação à distância gozará de tratamento diferenciado que incluirá 1. Custo de transmissão reduzido em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens em outros meios de comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder público. 2. Concessão de canais com finalidade exclusivamente educativas. 3. Reserva de tempo mínimo sem ônus para o poder público pelos concessionários de canais comerciais. Artigo 81. É permitida a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais desde que obedecida às disposições desta lei. Artigo 82. O sistema de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição, observada a lei federal sobre a matéria. Artigo 83. O ensino militar é regulado em lei específica, admitida a equivalência dos estudos de acordo com as normas fixadas pelo sistema de ensino. Artigo 84. Os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pela respectiva instituição, exercendo função de monitoria de acordo com seu rendimento e seu plano de estudo. Artigo 85. Qualquer cidadão habilitado com a instituição própria poderá exigir a abertura de concurso público de provas e título para cargo de docente da instituição pública de ensino que estiver sendo ocupado por professor não concursado por mais de 6 anos, ressalvado os direitos assegurados pelo artigo 41 da Constituição Federal e 19 do ato das disposições constitucional transitórias. Artigo 86. As instituições de educação superior constituídas como universidades integrar-se-ão, também na sua condição de instituições de pesquisa, ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, nos termos de legislação específica. Título 9. Das disposições transitórias. Artigo 87. É instituída a década da educação a iniciar-se 1 ano a partir da publicação desta lei. Parágrafo 1º. A União, no prazo de 1 ano a partir da publicação desta lei, encaminhará ao Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação com diretrizes e metas para os 10 anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. Parágrafo 3º. O Distrito Federal, cada estado e município e supletivamente a União devem 2. Promover cursos presencial ou à distância aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados. 3. Realizar programas de capacitação para todos os profissionais em exercício, utilizando também para isso o recurso de educação à distância. 4. Integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu território ao Sistema Nacional de Avaliação do Rendimento Escolar. Parágrafo 5º. Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral. Parágrafo 6º. A assistência financeira da União ao Estado, ao Distrito Federal e ao município, bem como a dos estados aos seus municípios, ficam condicionadas ao cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal.
e dispositivos legais pertinentes pelos governos beneficiados. Artigo 87-A, vedado. Artigo 88. A União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios adaptarão sua legislação educacional e de ensino à disposição desta lei no prazo máximo de 1 ano a partir da data de sua publicação. Parágrafo 1º. As instituições educacionais adaptarão seus estatutos e regimento aos dispositivos desta lei e às normas do respectivo sistema de ensino no prazo por estes estabelecidos. Parágrafo 2º. O prazo para que a universidade cumpra o disposto no inciso 2 e 3 do artigo 52 é de 8 anos. Artigo 89. As creches e pré-escolas existentes ou que venham a ser criadas deverão, no prazo de 3 anos, a contar da publicação desta lei, integrar-se-ão respectivo sistema de ensino. Artigo 90. As questões suscitadas na transição entre o regime anterior e o que se institui nesta lei serão resolvidas pelo Conselho Nacional de Educação ou mediante delegação deste pelos órgãos normativos do sistema de ensino, preservada a autonomia universitária.